Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Xu Zixuan não era o único que conhecia o princípio do foco. Zhao Feng também o entendia. Por isso, ele havia desistido de fortalecer o corpo. Embora o fortalecimento corporal fosse poderoso, cultivá-lo era muito difícil e limitaria seu progresso. As batalhas nas 4 áreas do Banquete da Aliança continuavam sem parar. Os olhos de Zhao Feng não estavam restritos apenas à área 3. Ele também observava as lutas nas outras áreas, especialmente quando os 4 astros entravam em ação. Zhao Feng não queria perder nenhuma de suas lutas, e os 4 astros venciam quase todas as suas batalhas com um único golpe. Claro, Zhao Feng não era o único cavalo negro a surgir. Havia outros 3 ou 4 que apareceram depois dele. Esses cavalos negros não eram famosos, mas sua força era excepcional, provada ao derrotarem elites consagradas. Zhao Feng reconheceu Bei Mo e Zhao Yufei como 2 deles. Tanto Bei Mo quanto Zhao Yufei eram prodígios que haviam recebido heranças, e além dos 4 astros, venciam suas batalhas com facilidade. Havia outro cavalo negro chamado Yan Xuan, cuja especialidade era o fortalecimento corporal. O corpo de Yan Xuan havia alcançado um nível incrível, ele conseguia bloquear ataques de cultivadores do sexto céu apenas com seu físico. O discípulo líder do clã da Lua Quebrada, Yi Gan, havia impressionado a todos com seu desempenho, mas foi derrotado por Yan Xuan em uma batalha de quase 100 golpes. Yan Xuan estava no sexto céu e, somado ao seu corpo aterrorizante, tanto seu ataque quanto sua defesa eram assustadores. Especialmente sua defesa, que era a principal razão de sua vitória. Parece que o discípulo líder do clã da Lua Quebrada não passa disso. Yan Xuan riu. Depois de 100 golpes, Yang Gan estava ofegante, enquanto a respiração de Yan Xuan permanecia normal. A diferença entre os dois era clara. Yan Xuan era o maior cavalo negro depois de Zhao Feng, e sua fama estava logo abaixo dos 4 astros. Os olhos de Zhao Feng percorreram o corpo de Yan Xuan, mas ele não deu mais atenção. Nesse momento, na área 1, um clarão de luz pareceu atravessar as nuvens. Uma jovem vestida de forma simples, com pele branca como neve segurando uma espada verde de 3 metros de comprimento, estava ali. Era como se ela fosse uma deusa pintada em um quadro. Kang Yuyi havia derrotado seu oponente com um golpe mais uma vez. Cada movimento dela era executado em um instante, ofuscando as batalhas nas outras áreas. A única coisa infeliz era que as ações de Kang Yuyi eram rápidas demais, e ninguém conseguia ver seus golpes com clareza. Mas havia uma exceção, Zhao Feng. Com seu olho espiritual divinos, Zhao Feng conseguia assistir a cena daquela espada em câmera lenta, quase 100 vezes mais devagar. Ele ficou pasmo com o poder daquele único golpe. Ele provavelmente atingia o poder do 7º céu no seu auge, e cultivadores normais do 7º céu seriam mortos instantaneamente por aquele golpe. Zhao Feng até teve a sensação de que, se enfrentasse aquela espada de frente, também seria morto em um único movimento. O poder ofensivo de Kang Yuyi superava o de todos os gênios presentes, e ela permanecia no topo, invicta e solitária. Embora sua defesa não fosse tão boa quanto a de Yan Xuan e Bei Mo, e seus movimentos não fossem tão misteriosos quanto os de Lin Tong e Xu Zixuan, enquanto ela tivesse sua espada, qualquer ataque que enfrentasse seria perfurado. Uma espada quebrando 10.000 técnicas. Esse é o caminho da espada. Zhao Feng não pôde evitar de respirar fundo. Kang Yuyi o fez lembrar de Xin Wen, que havia partido misteriosamente naquele dia. Se alguém no Banquete da Aliança pudesse enfrentar Kang Yuyi, seria Lin Tong. O último também vinha derrotando seus oponentes com um golpe, e suas técnicas de energia mental eram tão misteriosas que superavam até a figura encapuzada daquele dia. Yi Gan contra Lin Tong. Uma voz anunciou. Zhao Feng não pôde evitar de olhar. Enfrentando o número 2 dos 4 astros, um sorriso amargo apareceu nos lábios de Yang Gan. Claro, ele não havia desistido, e seu coração era firme como pedra. No clã da Lua Quebrada, Yi Gan havia passado pelo treinamento de Zhao Feng e tinha certa resistência a técnicas mentais. Lin Tong permaneceu imóvel enquanto uma aura fria se espalhava pela área, congelando o ar. O coração de Yang Gan tremeu, e ele sentiu como se estivesse caindo em um abismo. A aura fria invadiu sua mente. Nesse momento, o rosto de Yang Gan estava pálido. Ainda assim, graças ao treinamento de Zhao Feng, ele tinha resistência contra técnicas de energia mental. Lin Tong ficou levemente surpreso, essa era a primeira vez que ele não derrotava um oponente instantaneamente. Só por isso, Yi Gan já tinha motivo para se orgulhar. Yi Gan lutou furiosamente enquanto seus olhos brilhavam, e ele sacou sua lâmina, golpeando Lin Tong. O último permaneceu impassível enquanto uma luz vermelha surgia em seus olhos. Olhos celestiais ausentes! Os espectadores exclamaram. Olhos celestiais ausentes. A técnica mais preciosa do santuário antigo, que também exigia poder de linhagem sanguínea para ser cultivada.
No momento em que Lin Tong ativou seus olhos celestiais ausentes, ele pareceu se tornar um imperador. O poder invisível e misterioso fez com que discípulos próximos tremessem. Naquele instante, Lin Tong parecia ter a habilidade de enfrentar Kang Yuyi. Não é bom. Yi Gan prendeu a respiração, sentindo como se seu corpo tivesse sido congelado. Lin Tong olhou para ele friamente. Yi Gan caiu no chão, encharcado de suor frio e completamente exausto. Tudo que Lin Tong fez foi olhar para Yang Gan, e isso foi suficiente para derrubá-lo. Sons de surpresa ecoaram. Tanto Ao Yuetian quanto Xu Zixuan, dos quatro astros, tinham expressões cautelosas e solenes. Os rumores não são falsos. Tudo que Lin Tong precisa fazer é olhar para seu oponente uma vez com seus olhos celestiais ausentes, e ele o derrota. Ele é assustador demais. Dos quatro astros, Lin Tong é sem dúvida o mais misterioso. Os discípulos participantes estavam todos chocados. Depois que Yi Gan perdeu, Zhao Feng e Lin Fan foram ver como ele estava. Como Zhao Feng também treinava no caminho da energia mental, ele tinha o direito de opinar. Naquele momento, Yi Gan ainda estava em choque e extremamente fraco. Irmão Yang, seu cansaço e sonolência vêm do uso de energia mental. Onde está a pílula espiritual do retorno da divindade em que eu disse para você preparar? Zhao Feng lembrou. Yang Gan imediatamente tomou a pílula, e um pouco de cor voltou ao seu rosto. Felizmente, Lin Tong não havia sido muito severo e não feriu a energia mental de Yang Gan. Irmão Zhao, quando fui atingido por aquela técnica mental, senti como se estivesse preso em uma prisão em um abismo, e não importava o quanto eu lutasse, não conseguia escapar. Liang Gan ofegou. Parece que foi uma técnica de ilusão mental. Zhao Feng disse após pensar. Por que eu senti que tanto tempo havia passado? Yang Gan perguntou, curioso. A velocidade da energia mental é diferente da realidade. É como quando você revê suas memórias em um único pensamento, mas na realidade, apenas um instante passou. Zhao Feng sorriu levemente. Técnicas de ilusão mental também eram especialidade de Zhao Feng, mas os olhos celestiais ausentes de Lin Tong eram muito mais profundos e complexos que os seus. Enquanto Zhao Feng conversava com Yang Gan, Lin Tong, que não estava longe, também olhou para ele. Zhao Feng pareceu sentir algo e encarou os olhos de Lin Tong diretamente. Ondas invisíveis de energia mental colidiram, congelando o ar. Os olhos de Lin Tong eram escuros e misteriosos, enquanto o olho de Zhao Feng era profundo, mas parecia conter uma certa agudez. Naquele momento, tudo ficou em silêncio mortal. Além de Zhao Feng e Lin Tong, todos os outros sentiram como se não conseguissem respirar. Treinos só são permitidos nas batalhas designadas. A aura de alguém no reino do espírito verdadeiro esmagou o ambiente. Zhao Feng se virou e retornou à área 3 sem expressão. Esse cara é interessante. Por que meus olhos celestiais ausentes estão tremendo de excitação? E aquele tapa-olho? Lin Tong murmurou para si mesmo. Os discípulos próximos soltaram um longo suspiro. Quando Zhao Feng enfrentou Lin Tong, eles sentiram uma pressão em suas almas, algo extremamente desagradável. Depois desse confronto, muitos ficaram ainda mais cautelosos com Zhao Feng. A posição do principal cavalo negro era inabalável. Em toda a aliança, quem ousaria enfrentar Lin Tong? E, pelo visto, o confronto entre os dois foi equilibrado. Área 3. O olho único e o cabelo azul de Zhao Feng eram extremamente marcantes. Além de Xu Zixuan, todos os outros ficaram cautelosos, e alguns até temeram Zhao Feng. Até Gulan Yu se sentiu inquieta. Seu instinto feminino lhe dizia que Zhao Feng era uma pessoa muito perigosa. Seus olhos brilharam, e ela não pôde evitar de se preocupar se tê-lo feito de inimigo não havia sido precipitado. E, olhando para o banquete da aliança, o desempenho dos discípulos do clã da Lua Quebrada não estava ruim. Zhao Feng e Beimo eram 2 cavalos negros, e Yi Gan não manchou o título de discípulo líder. Os outros discípulos do núcleo, como Lin Fan e Han Xiaoyuan, também tiveram ótimas performances. Nas arquibancadas, o clã da Lua Lin, o clã da Lua Prateada e o Palácio de Jade Secluso, que eram próximos do clã da Lua Quebrada, ficaram chocados com a exibição de força da geração mais jovem do clã. Especialmente o clã da Lua Prateada e o Palácio de Jade Secluso, que haviam se saído muito melhor que o clã da Lua Quebrada em banquetes da aliança anteriores. Mas desta vez, o clã da Lua Quebrada os havia superado facilmente. Os altos escalões do clã da Lua Lin estavam um pouco mais tranquilos. Embora a geração mais jovem do clã da Lua Quebrada seja forte desta vez, não há um verdadeiro líder entre eles, e nenhum será capaz de se tornar um dos astros. O primeiro ancião do clã da Lua Lin sorriu. No entanto, o clã da Lua Lin ainda tinha um dos 4 astros, Ao Yuetian, e Zhao Yufei, um dos cavalos negros. Ao mesmo tempo, em um canto das arquibancadas, as pessoas do país do Dragão de Ferro estavam todas em silêncio, assistindo ao banquete da aliança com frieza, zombaria e desdém. Parece que os 13 países não têm muitos gênios.
Apenas os 4 astros são aceitáveis. Uma voz fria veio de uma figura misteriosa vestida de preto, cujo rosto não podia ser visto. No lado do clã da Lua Quebrada. O país do Dragão de Ferro não está em guerra com o país do Céu Rico? Por que ainda tem tempo para assistir ao banquete da aliança? O primeiro ancião perguntou, impassível. Foi então que uma voz soou na área 3. Zhao Feng contra Xu Zixuan. Zhao Feng contra Xu Zixuan. Os espectadores imediatamente voltaram seus olhos para a área 3. Um dos gênios mais impressionantes, Xu Zixuan, caminhou nobremente até o palco de areia negra. Sempre que um dos 4 astros entrava no palco, toda a atenção se voltava para ele. Houve até gritos e aplausos de jovens garotas. Dos 4 astros, Kang Yuyi era uma mulher solitária, Lin Tong era muito frio e misterioso, e Ao Yuechen era arrogante e desrespeitoso. Apenas Xu Zixuan era calmo e fácil de conversar. Ele tinha ótimos relacionamentos com todos e era o par ideal para qualquer garota. Claro, a razão pela qual essa batalha chamou tanta atenção não foi apenas por causa de Xu Zixuan, mas também por causa de seu oponente. Zhao Feng. Um cavalo negro estranho, poderoso e cruel. Podia-se dizer que ele era o cavalo negro mais sombrio de todos. Ele quase desfigurou Gulan Yu antes, e isso deixou muitos homens furiosos. Claro, devido à força de Zhao Feng, a maioria estava com medo ou cautelosa em relação a ele. As batalhas entre ele e Gulan Yu e Tan Lin provaram a crueldade e o poder de Zhao Feng. Se fosse apenas isso, nem todos estariam convencidos de suas habilidades. Mas Zhao Feng havia enfrentado Lin Tong momentos antes, e isso aumentou sua aura de mistério. Ele era um jovem misterioso que até mesmo Lin Tong estava curioso para conhecer. Sob os aplausos da multidão, um jovem de cabelos azuis e um olho só subiu no palco. Um dos 4 astros contra o cavalo negro mais sombrio. Essa era uma batalha que valia a pena assistir. Ao mesmo tempo, essa batalha também definiria o verdadeiro valor de Zhao Feng. Naquele momento, aqueles que conheciam Zhao Feng estavam atentos à arena. Yang Gan, Bei Moi, Lin Fan, Han Xiaoyuan, Liu Yuyi. Todos os discípulos representantes do clã da Lua Quebrada olharam para a área 3. Feng Yi, seu objetivo e valor, assim como as esperanças do clã da Lua Quebrada, dependem desta batalha. O primeiro ancião respirou fundo e quase prendeu a respiração. Este era o discípulo mais talentoso de sua vida, e ele estava prestes a fazer história. O sucesso e o fracasso estavam em jogo. Zhao Feng, você é cruel e faz o que quer. Se não sofrer nenhuma derrota, quem sabe quantas pessoas inocentes serão prejudicadas? Uma aura de justiça apareceu no rosto calmo de Xu Zixuan. No instante em que ele falou, sons de concordância vieram da área 3. Isso mesmo. Ele é um bastardo cruel de um olho só. Você tem que ensiná-lo uma lição. Se ele pode ser tão cruel com uma beleza como Gulan Yu, com certeza vai machucar ainda mais os outros. Ele precisa ser ensinado aqui. O grupo de jovens concordou. Em situações normais, eles definitivamente ficariam quietos, mas um dos astros havia se manifestado. Naquele momento, eles podiam dizer o que quisessem. Naquele momento, Zhao Feng havia se tornado um demônio, enquanto Xu Zixuan se tornou um herói da justiça. Vendo Zhao Feng sendo amaldiçoado pela multidão, as expressões dos discípulos do clã da Lua Quebrada ficaram um pouco feias. Zhao Feng estava sem palavras. Ele só havia ferido uma beleza, não? Esse Xu Zixuan era realmente problemático. Com apenas algumas palavras, ele havia se colocado no caminho da justiça. Portanto, se Xu Zixuan realmente desse uma lição dura a Zhao Feng, ninguém ficaria enojado. Pelo contrário, suas ações seriam elogiadas. Zhao Feng, se você estiver disposto a se desculpar com Gulan Yu e começar de novo, esta batalha será apenas uma luta normal, e eu estou disposto a me tornar seu amigo. Xu Zixuan sorriu levemente e falou com sinceridade. Zhao Feng quase arregalou o olho. Esse Xu Zixuan era ridículo. O quê? Ele achava que era a reencarnação da justiça? A multidão ficou em silêncio. Aquele jovem misterioso e poderoso seria persuadido por Xu Zixuan? Toda a vingança entre eles seria resolvida, e Zhao Feng se tornaria justo em vez de cruel? Não apenas Xu Zixuan esperava uma resposta, todos esperavam. Pela lógica, um jovem frio e cruel como Zhao Feng definitivamente discordaria e atacaria imediatamente. Xu Zixuan até havia se preparado. Estou disposto a aprender seus ensinamentos. Mas isso é se você tiver o poder de me fazer abandonar meu caminho cruel. Um sorriso brincalhão apareceu nos lábios de Zhao Feng. Disposto a aprender seus ensinamentos? A primeira parte da frase fez a multidão pausar, mas a segunda parte instantaneamente acendeu a raiva no coração de todos. Esse cara estava os humilhando. Na frente de todos, Zhao Feng havia brincado com Xu Zixuan. Imediatamente, a expressão de Xu Zixuan caiu. Você recusou um brinde só para beber uma penalidade.
Uma espada voadora dourada e reluzente voou das costas de Shu Zixuan e perfurou diretamente Zhao Feng. A velocidade e o poder explosivo daquela espada voadora haviam atingido um nível inacreditável, como se simbolizasse a raiva no coração de Shu Zixuan. Zhao Feng não ousou se distrair. Apenas uma espada de Shu Zixuan já fazia com que cultivadores normais do sétimo céu não conseguissem bloqueá-la. Além disso, Zhao Feng estava apenas no quinto céu. A espada dourada cortou a figura de Zhao Feng em pedaços e deixou um profundo golpe no chão. No mesmo momento, no meio do som de um trovão, uma figura apareceu do outro lado. Que habilidade de movimento é essa que até mesmo desviou do ataque de Shu Zixuan? A multidão começou a discutir. Apenas o primeiro movimento já havia agitado o coração de muitos. Desde o início do banquete da aliança até agora, nenhum oponente havia desviado da espada voadora de Shu Zixuan tão facilmente, porque a velocidade da espada era aterrorizante. Até alguém do sétimo céu teria dificuldade em evitá-la. Mas Zhao Feng havia feito isso com facilidade. A expressão de Shu Zixuan não mudou. Em vez disso, um sorriso brincalhão apareceu em seu rosto. A espada voadora dourada parecia ter olhos. Depois de errar da primeira vez, continuou a perseguir Zhao Feng. A capa da sombra agitou-se nas costas de Zhao Feng, e com relâmpagos brilhantes, seus movimentos ficaram ainda mais rápidos. A velocidade que ele alcançou desta vez até superou a da espada voadora. Alvo, Shu Zixuan. Com chiados de relâmpagos e o som de trovões, ele chegou na frente de Shu Zixuan. De acordo com a análise de Zhao Feng, a fraqueza de Shu Zixuan deveria ser o combate corpo a corpo, já que sua especialidade era controlar espadas voadoras. A expressão de Shu Zixuan mudou levemente, esta era a primeira vez no banquete da aliança que alguém chegava na frente dele. No meio da combinação de relâmpagos e trovões, arcos de eletricidade apareceram na frente de Shu Zixuan. O último não entrou em pânico, e uma lâmina verde voou de suas costas, criando uma barreira que colidiu fortemente com o ataque de Zhao Feng. Com um bang, a palma de Zhao Feng foi bloqueada pela espada voadora, e seu corpo foi empurrado para trás. As 3 espadas nas costas de Shu Zixuan podiam ser usadas para ataque e defesa, mas, felizmente, os relâmpagos de Zhao Feng deixaram Shu Zixuan levemente entorpecido. No entanto, a espada dourada ainda perseguia Zhao Feng. As espadas verde e dourada atacaram Zhao Feng em pinça. Se fosse qualquer um além dos 4 astros, eles estariam em uma situação desesperadora e perigosa. Zhao Feng se moveu como um relâmpago e, em vez de recuar, avançou. Em sua palma, arcos de relâmpagos condensados apareceram. Naquele momento, sua palma do vento relâmpago foi elevado ao 6º nível, que era 2 vezes mais poderoso que o 6º nível original. Enfrentando um prodígio que estava no auge dos 13 países, Zhao Feng não podia continuar preservando sua força. Então, ele usou sua herança do relâmpago para aprimorar seu ataque, movimento e força verdadeira. Zhao Feng usou continuamente a palma do vento relâmpago contra Shu Zixuan, e a expressão do último finalmente mudou quando sentiu uma sensação de entorpecimento percorrer seu corpo. Depois de ser atacado tão ferozmente por Zhao Feng, ele invocou a terceira espada azul de suas costas com um jian e criou um ataque ondulante. As espadas verde e azul eram usadas para defesa e, portanto, a única que poderia causar problemas a Zhao Feng era a espada dourada. As 2 espadas defensivas bloquearam Shu Zixuan e formaram uma defesa impenetrável. Isso era especialmente verdade para a espada azul, que continha elementos de água, muito adequados para a defesa. Shu Zixuan respirou fundo com uma expressão solene, o perigo finalmente havia passado. Ele nunca havia pensado que seu oponente pudesse ganhar vantagem antes. Os espectadores estavam todos atordoados e incrédulos. A velocidade explosiva e o ataque que Zhao Feng havia mostrado atingiram um nível inacreditável, com todas as suas habilidades contendo o poder do relâmpago. Quando Zhao Feng ficou tão forte? Relâmpagos tão puros! Os altos escalões do clã da Lua Quebrada ficaram chocados, e a expressão do mestre Raiyun estava sombria. O poder de batalha que Zhao Feng havia exibido agora não poderia ser descrito apenas com consciência ou experiência de batalha. Relâmpagos tão puros e profundos não eram algo que a palma do vento relâmpago poderia ter. Poder devastador e velocidade aterrorizante. Foi por isso que Zhao Feng conseguiu ganhar vantagem contra um dos 4 astros, Shu Zixuan, mesmo que apenas por um momento. Esse Zhao Feng. Como isso é possível? Ao Yuetian, Bei Moi, Quan Shen e companhia estavam todos pasmos. A expressão de Gulanil estava pálida, e seu coração tremia enquanto olhava para a figura coberta de relâmpagos. Formação das 3 espadas. Os olhos de Shu Zixuan brilharam, e as 3 espadas voadoras formaram uma linha reta na frente dele. Elas cortaram os ataques de Zhao Feng em pedaços. Não importava o quão destrutivo fosse o ataque de Zhao Feng, todos eram desativados quando se aproximavam das 3 espadas. Sendo um dos 4 astros, os trunfos de Shu Zixuan obviamente não seriam tão simples. Zhao Feng tinha uma expressão solene.
Ele havia usado todo o seu poder, excluindo seu poder de linhagem sanguínea, mas não conseguia nem tocar seu oponente. Além disso, depois que a formação das 3 espadas de Shu Zishuan foi formada, havia sinais de contra-ataque. Assim que começasse a atacar totalmente, o poder da formação das 3 espadas cortaria cultivadores do 7º céu em pedaços, e até alguém tão forte quanto Zhao Feng não seria capaz de enfrentá-la diretamente. Zhao Feng se transformou em um arco de relâmpago enquanto a capa da sombra agitava-se, fazendo com que ele pulasse no ar. Ao mesmo tempo, um arco com 3 flechas apareceu em sua mão. O arco tinha um símbolo de lótus de gelo azul no centro. Muitas pessoas ficaram surpresas quando Zhao Feng sacou o arco e olhou. Era extremamente raro ver cultivadores usando arcos neste continente. Um arco. Shu Zishuan riu friamente em seu coração. Sua espada voadora podia atacar de longe e também defender, e a formação das 3 espadas também era formidável. Naquela época, Ao Yuete havia sido derrotado por essa formação das 3 espadas, e até agora, o primeiro não havia encontrado uma solução contra ela. No entanto, neste momento, Zhao Feng havia sacado um arco. Ele estava sonhando se achava que o arco poderia derrotar sua formação das 3 espadas. A espada dourada da formação das 3 espadas cortou o ar em direção a Zhao Feng. A vantagem de Shu Zishuan era que as espadas eram perfeitas para combate à distância e corpo a corpo, já que eram incrivelmente ágeis. De todas as armas, os arcos têm o maior alcance. Zhao Feng riu levemente, com um bater da capa da sombra e um trovão, ele se afastou de Shu Zishuan. Em termos de velocidade de movimento, Shu Zishuan não era mais lento que Zhao Feng, já que seu cultivo estava no 7º céu, o que significava que ele não tinha fraquezas óbvias. Mas, se Shu Zishuan quisesse controlar a espada voadora e atacar ao mesmo tempo, sua velocidade diminuiria drasticamente. Embora ele tivesse 3 espadas feitas de materiais únicos que lhe permitiam controlá-las como desejasse ao mesmo tempo, ele precisava se concentrar muito nelas. A distância entre Zhao Feng e Shu Zishuan logo aumentou. A área do palco era grande o suficiente para Zhao Feng fazer sua jogada. Shu Zishuan não sabia que esse único ponto virou a batalha de cabeça para baixo. As 3 espadas voadoras de Shu Zishuan estão todas próximas de armas mortais de alto grau e, depois de serem forjadas especialmente, tornaram-se uma família que pode ser facilmente controlada por ele. Uma vez que forma a formação das 3 espadas, o poder aumenta significativamente. Zhao Feng percebeu que a vantagem de Shu Zishuan vinha de suas 3 espadas. O poder da formação das 3 espadas era muito aterrorizante, e até Ao Yuetian perderia se a enfrentasse de frente. Zhao Feng não seria capaz de bloqueá-la, mesmo com sua palma do vento relâmpago, a menos que alcançasse o 7º nível. Dos 4 astros, provavelmente apenas Kang Yuyi seria capaz de quebrar a formação das 3 espadas de Shu Zishuan de frente. Zhao Feng puxou o arco, olhou e enviou flechas assobiando quase na velocidade do som em direção a Shu Zishuan. Um frio aterrorizante em meio ao estalo de relâmpagos colidiu com as espadas voadoras de Shu Zishuan. Uma flecha, 2 flechas, 3 flechas. O corpo de Shu Zishuan ficava rígido a cada troca, e a erosão de relâmpagos e gelo o deixava sem palavras. Depois que a herança do relâmpago se fundiu ao arco, olhou, seu poder alcançou outro nível. Além disso, Ao Feng ainda tinha sua técnica do olho esquerdo do deus da arqueria, que fazia seus movimentos serem extremamente misteriosos. As flechas que Zhao Feng atirava muitas vezes viravam no ar e até enganavam o olho, indo para pontos cegos, cantos e falhas. O que era mais aterrorizante era que, depois que as flechas eram atiradas, elas instantaneamente retornavam ao arco, olhou, já que eram como mãe e filho. Arcos de relâmpagos e frio lavavam onda após onda em Shu Zishuan. Este último começou a se arrepender de subestimar Zhao Feng no início. Naquele momento, toda a situação era controlada por Zhao Feng. Zhao Feng não precisava colidir de frente com Shu Zishuan e estava moendo o último lentamente. Sem dúvida, o alcance dos ataques do arco olhou era maior que o das espadas voadoras de Shu Zishuan. Era quase impossível para aqueles no reino ascensionado controlar espadas voadoras, e só porque o material das espadas voadoras era único que Shu Zishuan conseguia controlá-las. Em termos de alcance, o arco olhou de Zhao Feng podia alcançar várias milhas, e as flechas podiam alcançar a velocidade do som. Por outro lado, as espadas voadoras de Shu Zishuan estavam restritas a 20 metros ou mais. Se cedessem esse alcance, o poder da formação diminuiria. 50 metros era seu limite. Portanto, Shu Zishuan só podia defender. Mas o frio e os relâmpagos do arco olhou diminuiriam sua velocidade pela metade. Shu Zishuan tinha que gastar sua força verdadeira a cada segundo para lutar contra a erosão do frio e dos relâmpagos. O ataque do arco olhou ficou cada vez mais feroz. Cada flecha olhou podia bloquear uma espada voadora e retornar rapidamente ao arco para restaurar sua energia. O poder e a velocidade de cada flecha alcançariam seu pico. As 3 espadas voadoras de Shu Zishuan cercavam seu corpo e bloqueavam as habilidades mortais de arco de Zhao Feng com sons de din din din.
Mas, dessa forma, a energia que ele gastava era muito grande, já que tinha que controlar a formação das 3 espadas e lutar contra a erosão de relâmpagos e frio ao mesmo tempo. Sob a erosão sustentada de relâmpagos e gelo, seu corpo seria ferido e ele poderia ficar com ferimentos ocultos. Shu Zixun estava chorando amargamente em seu coração, mas não havia como recuar dessa situação. A formação das 3 espadas era um de seus movimentos que exigia seu poder total. Assim que ele desistisse da formação de espadas, não seria capaz de bloquear as habilidades de arco de Zhao Feng. Os espectadores ficaram de queixo caído e com os olhos arregalados. Eles nunca tinham visto uma habilidade de arco tão problemática e desagradável. Usando a vantagem de distância do arco Luoyous, Zhao Feng estava usando sua tática de moagem ao máximo. As 3 espadas voadoras de Shu Zixuan foram forçadas a defender, e mesmo que ele quisesse atacar, não podia porque a distância era grande demais. Nas arquibancadas, clã do misticismo verdadeiro. O mestre do clã do misticismo verdadeiro suspirou, Zixuan foi muito arrogante, e isso levou a ser forçado a esta situação. Os elementos nas habilidades de arco daquele garoto são extremamente problemáticos, deixando seu oponente imóvel, e uma vez que a distância é esticada, a vantagem das espadas voadoras é anulada. O mestre do clã do misticismo verdadeiro também suspirou amargamente. Em termos de luta direta, Shu Zixuan era o melhor, além de Kang Yui, mas ele havia sido bloqueado pela tática de batalha sem vergonha de Zhao Feng. A vitória ainda não é certa. Afinal, o cultivo de Zixuan está no 7º céu, e ele tem um suprimento de força verdadeira puro e grande. Se ele defender bem, talvez aquele garoto se canse primeiro. Um ancião sugeriu. Área 3. A batalha entre Zhao Feng e Shu Zixuan atingiu um estágio ardente. Shu Zixuan estava suprimido e forçado a defender. Mas a vantagem de suas espadas voadoras terem a capacidade de atacar e defender foi mostrada aqui. Contanto que eu dure um pouco mais, aquele garoto vai se cansar. Shu Zixuan disse em seu coração. No entanto, o atributo de gelo vinha do próprio arco Luoyou, e o efeito de relâmpago vinha da herança do relâmpago, então o uso de energia por Zhao Feng não era grande. Vinha principalmente do arco Luoyou. Mas, por outro lado, Shu Zixuan exigia muita energia para formar a formação das 3 espadas. Se isso continuar, tenho pelo menos 70% de chance de vencer, mas... Os olhos de Zhao Feng ficaram afiados enquanto ele sorrateiramente fundia parte de seu poder de linhagem sanguínea no arco Luoyou. O raio de luz da flecha havia excedido a velocidade do som e alcançado um novo nível. Faíscas voaram para todos os lados enquanto os dois colidiam, e relâmpagos e gelo voavam em todas as direções, o que fez a expressão de Shu Zixuan mudar e ele recuar rapidamente. Mas antes que ele pudesse respirar, a terceira flecha Luoyou havia quebrado a barreira do som e enviado uma onda de energia mental. Shu Zixuan só ouviu um som de explosão e um raio destrutivo de relâmpago invadir sua mente. Não é bom, aquele ataque continha energia mental. O coração de Shu Zixuan tremeu enquanto ele se recuperava rapidamente com um rosto pálido. Tarde demais. A terceira flecha Luoyou atravessou uma rachadura na formação das 3 espadas e causou faíscas ao atingir a rede de espadas e então perfurou o ombro de Shu Zixuan. Shu Zixuan foi empurrado vários metros pela flecha e manchou-a com sangue. Ao mesmo tempo, uma forte onda de relâmpagos e frio erodiu seu corpo, deixando-o rígido. Você perdeu. Zhao Feng segurou o arco Luoyou e pousou no chão enquanto suas 3 flechas retornavam. No momento, Shu Zixuan estava profundamente afetado pelos relâmpagos e pelo frio. Se Zhao Feng continuasse, o primeiro seria incapaz de resistir. Zhao Feng vence. O juiz do reino do espírito verdadeiro na área 3 deu a Zhao Feng um olhar estranho. Toda a multidão ficou abalada, e seus olhos se fixaram em Zhao Feng com choque e curiosidade. Nas arquibancadas do país do dragão de ferro. Ele primeiro mudou de tática, depois suprimiu o oponente antes de vencer usando as falhas do oponente. Aquele garoto não é simples. Um deles exclamou. Os outros concordaram levemente, surpresos com a maneira como Zhao Feng havia vencido. O verdadeiro momento decisivo foi a explosão do poder da linhagem sanguínea. E não era apenas qualquer poder de linhagem sanguínea normal. Uma voz fria e clara veio da pessoa misteriosa. Todos do país do dragão de ferro ficaram surpresos, mas obviamente não duvidavam de suas palavras. No lado do clã da lua quebrada. Ele venceu. Feng Ye venceu. O primeiro ancião não conseguiu conter a excitação em seu coração. A mestre do clã da lua quebrada também riu. Apenas o mestre Haiyun teve um sorriso desconfortável. Área 3. Zhao Feng guardou o arco Luoyou e saiu lentamente do palco. Naquele momento, cada ação dele chamava a atenção da multidão. Uma nova estrela dos 13 clãs assim nasceu. Para onde quer que seus olhos fossem, os discípulos da área 3 abaixavam a cabeça inquietos. Isso era especialmente verdade para Gulan Yu, cujo rosto ficou verde e vermelho enquanto ela tinha medo de olhar para Zhao Feng.
Quando Zhao Feng derrotou Xu Zixuan, a expressão de Ao Yuetian mudou. Isso! Como isso é possível? Ao Yuetian tinha uma expressão colorida e sua voz era desconfortável, como se ele não pudesse aceitar essa realidade. Ele estava relembrando como havia sido desdenhoso demais para sequer olhar para Zhao Feng na festa dos três clãs. É preciso saber que Zhao Feng havia derrotado Xu Zixuan, que estava classificado ainda mais alto que ele mesmo. Ao derrotar Xu Zixuan, significava que Zhao Feng havia se tornado um novo astro e tinha pelo menos o mesmo poder que Ao Yuetian. Nada é incomum para ele. Zhao Yufei sorriu e disse docemente, como se não estivesse nem um pouco surpresa com esse resultado. A discussão continuou entre a multidão. Ninguém pensaria que o cavalo negro mais sombrio era tão desafiador dos céus e caminhava por um caminho de milagres para se igualar aos quatro astros. Mas também havia duas pessoas muito calmas, Kang Yuyu e Lin Tong. Embora Xu Zixuan fosse forte, ele não poderia lutar nem contra a única espada de Kang Yuyu ou o único olhar de Lin Tong. Zhao Feng, eu perdi desta vez por causa da arrogância. Quando lutarmos mais tarde, não vou segurar nada. Xu Zixuan suprimiu a dor de seus ferimentos e disse relutantemente. No entanto, Zhao Feng nem sequer olhou para ele. Zhao Feng então prosseguiu para reivindicar o primeiro lugar na área 3 sem nenhuma derrota. Fim dos capítulos do 227 ao 229. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!